Olá, queridos, boa noite. A primeira pergunta de hoje é se vocês me julgaram bastante. Boa noite. E por quê, né? Porque eu estou brincando com isso? Porque eu tinha marcado essa live para semana passada e nada da live aparecer. Só que, gente, é assim, é essa loucura. Se a energia não vem, tá tudo bem. E quando vocês aprenderem a viver assim, ó, tudo vai ser maravilhoso. Então vamos lá. Vocês sabem que eu não tenho roteiro, não tenho nada. Quando o pessoal for entrando, vai ouvindo, vai pegando, vai ficar gravada também. Depois vocês podem assistir quando vocês desejarem, precisarem, enfim. E hoje eu vou trazer uma ferramenta aqui também para vocês pararem, né? Sair desse julgamento, tá? Sair principalmente do auto-julgamento. Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho o que é isso, o que você está fazendo com a sua vida, aonde você está se travando, né? Vamos lá. Primeiro ponto, julgamento. Tudo, absolutamente tudo. As pessoas te julgam o tempo todo, você está julgando o tempo todo, você está se auto-julgando o tempo todo. E quando vamos supor, você é uma criança, aí você tem um sonho, né? Um sonho de criança de ser alguma coisa, boa tarde, boa noite, enfim, meus amores. Sejam muito bem-vindos, tá? Então você tem um sonho de fazer algo, né? Sabe aquela coisa de criança? Tem o sonho de ser cantora, tem o sonho de ser artista, tem o sonho de ser veterinária, tem, sei lá, o que quer que seja, tá? Aí as pessoas começam a te falar o quê? Isso não dá dinheiro, você não pode fazer isso, você não vai conseguir fazer isso é pra quem é rico, isso é pra quem não sei o quê. E aí começam os julgamentos, né? E tudo isso é armazenado dentro de você como... Vamos imaginar o seguinte, o seu corpo físico está aqui e no seu próprio corpo, tá? Ficam moléculas, as suas próprias moléculas estão recebendo todas essas informações. Então isso vai se solidificando dentro de você. E consequentemente você vai erguendo barreiras em relação a tudo na sua vida. E até onde isso vai parar, né? Aí você entra pro errado de você. Eu não sou boa o suficiente, eu não faço nada direito, eu nunca vou ser capaz de chegar aonde eu quero chegar, né? E entra no processo de auto-julgamento. E, gente, quantas e quantas vezes você não julgou o seu corpo, não julgou a sua vida, não julgou a sua capacidade, não julgou o outro, as outras pessoas, as pessoas ao seu redor, por fazer algo pra você, ou por deixar de fazer algo pra você ou por você, algo que você acreditava que era bom, ou que talvez não fosse tão bom assim. Porque aí nós vamos entrar aonde com isso? No certo e no errado. O que é certo pra você é certo pra outra pessoa? Será? O que é certo, o que é errado pra você é errado pra outra pessoa? Será? E isso inclui tudo, tá? Então, eu não estou aqui pra te dizer, isso é certo, ou aquilo é certo, ou isso é errado, ou aquilo é errado. Não, isso vai, infelizmente, da criação de cada um. E por que eu digo infelizmente? Porque aí, a partir daí, você vai criando várias barreiras, tá? Na sua vida. No sentido de, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ou eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, ou eu devo, ou não devo. Então, por isso que os princípios, principalmente dentro do Axis, né, do Barras de Axis, inclusive essa técnica que eu vou trazer hoje para vocês é do Barras de Axis, tá? Pra quê? Pra te tirar desse espaço, tá? Então, exatamente, não há certo e nem errado no ponto de vista do Axis, é exatamente isto.
Então, o que ocorre? A partir dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, de tudo que os seus pais, que os seus avós, tios, tias, primos, tias, professores, amigos, enfim, todas as pessoas que você teve alguma aproximação e principalmente aqueles que te ensinaram, entre aspas, alguma coisa, né? Trazem toda essa bagagem. E aí, isto é bom pra você ou isto é ruim pra você? Percebe? A questão é como você vai fazer as suas escolhas a partir de hoje, tá? Então, primeiro ponto, pare de se julgar, tá? Ou seja, toda vez que você julga, toda vez que você faz um auto-julgamento, está ali no auto-julgamento, por exemplo, em relação ao próprio corpo. E, gente, só uma observação, eu estou meio fanha, sei lá, meio rouca mesmo, essa semana eu não fiquei muito legal, digamos assim, no meu interessante ponto de vista, o meu corpo estava bem cansado, mas enfim, agora já está ótimo aí, já estou me recuperando e bora lá. Então, vamos lá. Quando você julga uma parte do seu corpo, ou quando você se aponta o dedo para você mesma, o que você está fazendo? Além de você estar se julgando, que isso já é péssimo, além de você estar solidificando uma questão no seu próprio corpo, o que acontece? Você atrai outras pessoas que vão ter esses pontos de vista em relação a você, tá? Ou seja, você está julgando, um exemplo, a sua barriga. Porque eu estou acima do peso, ou porque eu estou magra demais, ou porque eu tenho um pneuzinho, ou porque isto, ou porque aquilo. O que acontece? Você vai atrair para a sua vida as pessoas que têm esses pontos de vista da mesma forma de você. Então, a pessoa vai julgar a sua barriga, a pessoa vai julgar que você está acima do peso, ou a pessoa vai julgar que você está magra demais, tá? Por quê? Porque você tem esse ponto de vista de você. Você está se julgando, tá? E o que, inclusive dentro do Axis, o que são os julgamentos? Vocês têm ideia do que são os julgamentos? Eu tenho certeza que não. Porque se vocês tivessem ideia, vocês não iriam se julgar. Ou pelo menos iriam estar conscientes para se libertar desses julgamentos imediatamente. Porque quando você se julga, você está abrindo o seu campo e convidando para virem até você, para penetrarem na sua vida, digamos assim, para se acoplarem no seu campo energético, os demônios. Sim, meus amores. Então, perceba que a questão não é apenas você se julgar. Isso é legal, eu não gosto tanto disso do meu corpo, ou enfim. Quantas vezes você não acorda, olha no espelho e fala, putz, tô inchada. Putz, tô pálida. Putz, meu cabelo não sei o que. Entende? Então, o que ocorre? A partir do momento que você começa o seu dia se julgando, no auto-julgamento, aonde isso vai te levar? E são muitas consciências que muitas pessoas não têm nem ideia, por isso que eu resolvi trazer isso aqui, tá? E o ponto de outras pessoas te julgarem, como eu lhe disse, vamos imaginar o seguinte, você tem todo o seu campo energético. Então, o seu corpo físico faz parte, obviamente, de todo o seu campo energético, certo? Nós somos compostos, como eu já falei a vocês, por 6 corpos energéticos e mais o seu corpo físico. Então, são 7 corpos no total, tá? E aí, o que ocorre? Você começa ali com um julgamento aqui, um julgamento ali. E através dessa energia que você está emanando para o seu corpo, para os seus corpos sutis, então no seu campo energético, você vai começar a atrair pessoas que te julguem da mesma forma. Você vai... nada mais é do que conexão, compreende?
Então, você vai começar a se conectar com outras pessoas que te enxerguem da mesma maneira. Por quê? Porque você está se enxergando desta maneira, tá? Então, e por que isso ocorre? Veja bem, você faz parte do todo, certo? A partir do momento que você está emanando essa energia para o universo como um todo, tá? Então, você está emanando essa energia para o todo. O todo diz o quê? Se ela está me enviando isso, significa que ela quer confirmar isso, ela quer a confirmação disso. E aí, consequentemente, o que ocorre? Vem uma outra pessoa com o mesmo tipo de pensamento. Ou seja, porque para o universo não existe o bom e o ruim, o certo ou o errado. Se você está naquela frequência vibracional, é isso que você vai atrair para a sua vida, tá? Então, você está ali se julgando, você está ali se barrando, você está ali deixando de acreditar em você. Quais são as pessoas que você vai atrair para a sua vida? Pessoas que não acreditam em você, pessoas que vão te parar também, pessoas que vão criar barreiras energéticas em relação a você e pessoas principalmente que vão te julgar, tá? E aqui, gente, o que ocorre? Aqui nós podemos, na verdade eu posso ficar aqui a noite inteira com vocês, né? 3 dias falando. Por quê? Porque isto está completamente conectado, por exemplo, com os relacionamentos abusivos. Então, verdade, quem está sendo abusado? Será que você se abusou a vida toda e por isto você atraiu uma pessoa que abusa, digamos assim, emocionalmente de você? Ou até de outras formas, né? Fisicamente, enfim. Então percebe que tudo é o que você está emanando para o universo, tá? E pense assim, essa energia é tão solidificada, a energia do julgamento, que conforme você vai travando a sua vida... E só mais uma observação, não é apenas o julgamento de você falar mal de alguém, ou de você falar mal de você mesma, não, tá? É julgamento em relação a tudo, é uma definição. Quando você está, mesmo em definir um ponto de vista que você tem, em definir alguma questão que você acha que vai ser melhor para você, ou acha que vai ser melhor para a pessoa, o que acontece? Você trava todas as outras possibilidades que você teria, tá? Então, você trava a sua vida num completo e atrai as pessoas que vão te ajudar a travar a sua vida. Porque lembra, é isso que você está emanando para o todo. É isso que você está emanando para o universo. Consequentemente, é isso que você vai ter, tá? Em relação, então, à solidificação e a questão de demônios que eu havia relatado a vocês. Como é isto? Como funciona isso? Eu vou trazer assim... de uma linguagem bem fácil para que vocês possam compreender, tá? Perceba, imagine uma energia muito densa e muito ruim. Quando você entra no julgamento, principalmente no auto-julgamento, é isso que você está atraindo para você. Outro ponto que eu tenho certeza que você não sabe, questão de maldição. Questões de maldição. Quantas vezes você está amaldiçoando a sua vida, o seu corpo, o seu relacionamento, a sua família? Tudo o que você sente energeticamente, na verdade não é nem o sentir, eu não estou falando de sentimentos, emoções, tá? Não é isto. Tudo que você vibra, é esta palavra que eu quero, é a vibração. Porque não adianta você ficar ali no pensamento positivo, vai dar certo, e a sua vibração estar completamente o oposto disso. Tá cagada, né? Desculpa até a minha forma de falar, mas é isso, meus amores. Então, o que vale é a sua vibração, porque o universo não entende palavra, o universo entende vibração, tá? Por isso que é muito importante você estar alinhado, congruente com pensamentos, eu já falei isso aqui também, já falei isso pra vocês. Tem que estar alinhado. Tem que ter congruência com o que você pensa, o que você fala e o que você faz,
tá? Não adianta você ficar pensando, mentalizando lá uma coisa positiva, vai dar certo, eu tenho um pensamento positivo, e nananã, e o resto do seu dia você tá lá no auto-julgamento, você tá cagando pra todo mundo, entende? Perceba isso, você tá ali julgando todo mundo, apontando o dedo, então não adianta nada disso, tá? Vai te ajudar um pouquinho, só que aquilo, você sobe um degrau e aí volta 3, de repente, mas não entendo a minha vida porque eu melhoro um pouquinho, de repente eu caio, eu volto pra trás? Por quê? Então perceba isso, tá? Perceba quais são as escolhas que você está fazendo inconscientemente. Perceba o que está por baixo de tudo isto, tá? E em relação à ferramenta que eu quero trazer aqui, antes de falar da ferramenta, vou voltar um pouquinho na questão de maldição, tá? Só para esclarecer mais isso para vocês. O que representa essa maldição? Muitas pessoas acham que para você fazer o mal para você mesmo, começa daí. Muitas pessoas acham que ela não faz mal para ela mesma, né? Quem faz mal para ela são as outras pessoas que faz magia negra, que faz trabalho, que faz isso, que faz aquilo. Peraí, deixa eu te contar uma coisa aqui. Você, com os seus auto-julgamentos, destrói a sua vida sozinho, tá? E eu não estou falando que isso não existe, até porque eu já falei que isso existe, tá? E se você não acredita que existe, tá tudo bem. Ok também, não tô aqui pra provar nada pra você. Quer acreditar, ótimo, não quer, problema é seu, tá? A questão é, quais são as escolhas que você está fazendo em relação a isso e o que você está colocando na sua vida? Porque com os seus próprios julgamentos em cima de você, em cima do seu relacionamento, em cima da sua vida financeira, em cima da sua profissão, em cima de tudo. Você pode estar se amaldiçoando sim, tá? E aí é onde entra a ferramenta que eu quero trazer para vocês, que é do Axis, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta que vocês aprendem no curso de barras de Axis. Então eu estou trazendo uma ferramenta aqui para vocês que aprende dentro de curso, tá? Então, usem e abusem, tá? Qual é a ferramenta? É a verbalização ou mentalização. Não é para vocês utilizarem essa ferramenta para ir contra uma outra pessoa. Então, vocês vão simplesmente mentalizar ou, se for o caso, pode verbalizar, tá? Mas não no sentido de utilizar isso como uma arma. Não é essa... como eu vou dizer, não é esse o princípio, não é para isso que essa ferramenta serve, é simplesmente para te tirar dessas energias de julgamento e de auto-julgamento, tá? E qual é a ferramenta? Interessante ponto de vista. Essa ferramenta, eu sei que parece muito simples, porém, eu te proponho, eu faço um desafio aqui com você. Faça isso por 7 dias. Tudo que você, quando você se pegar ali, ficar consciente de que você está se julgando ou de que você está julgando o outro, mentalize isso, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ou quando o outro estiver te julgando, ou estiver apontando o dedo para você, ou estiver querendo falar algo para você que não faz sentido para você, que não faz não só sentido, mas que não é agradável para você. O que você vai fazer? O que você vai mentalizar ou verbalizar? Interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. E é aqui que entra. Isto não é uma arma, tá? Então não é para você utilizar essa ferramenta como uma arma para ir para cima, digamos assim, de outra pessoa. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Não, tá? Muito pelo contrário. Você vai simplesmente mentalizar. Deixa a pessoa falar. É a opinião dela, compreende? Não é a sua opinião. Se aquilo não faz sentido para você, por que você vai dar significância para aquilo? Se o que a outra pessoa está dizendo, está julgando, está falando de você... por que você vai dar significância e vai colocar a sua energia naquilo? Então não é
com esse sentido, porque tudo que você coloca a sua energia, o que acontece? Aquilo cresce. Então, se você colocar energia, até mesmo nos julgamentos, né, meus amores? Se você colocar energia num auto-julgamento que você faz em você, aquilo vai crescer. Então, por exemplo, você se acha incapaz de fazer alguma coisa. Quanto mais você se julgar que você não é capaz de fazer aquilo, mais aquilo vai crescer. Ou seja, mais incapaz você vai ficando, compreende? Então, meus amores, sempre pensem desta forma, tá? Vai se julgar, opa, peraí, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, tá? Criações, questões que você experienciou no passado, ou que você já viveu, enfim, tá? Tudo, absolutamente tudo. Puta, eu esqueço que não pode falar palavrão aqui, gente, mas às vezes sai, tá tudo bem. Putz, tô numa porcaria, caguei na minha vida, ó, tá nossa, um caos, tudo um caos. Peraí, você vai se julgar ou você vai, tudo bem, foi o que eu fiz. Interessante ponto de vista que eu tinha aquele ponto de vista naquele momento. Interessante ponto de vista que eu tive de criar tudo isto. Interessante ponto de vista. Tudo dissipa. Vai ficar salvo assim, amor, tá? Pode deixar. E, inclusive aqui e no YouTube, gente, porque eu vou até abrir um parênteses aqui para falar isso. Eu, particularmente, como devido à correria, devido a tudo, eu gosto de assistir tudo pelo YouTube porque dá para aumentar a velocidade lá da voz, né? Conforme a pessoa vai falando. Então você assiste tipo uma live de 1 hora, coisa de o quê? 40 minutos, 30 minutos, tá? Então tem essa facilidade por lá também. Bem, mas de qualquer forma vai estar salvo aqui e lá também. Assista onde você preferir, tá bem, meu amor? Voltando então. Utilize isto, porque quando você vai tanto para o julgamento de outra pessoa ou quando você compra o ponto de vista de uma outra pessoa, o que é comprar um ponto de vista? O que é isso, Marcela? Como assim eu compro um ponto de vista de uma outra pessoa? Exatamente quando a pessoa aponta o dedo para você, a pessoa te julga, tá? De qualquer coisa que for, independente do que, a pessoa tá lá te julgando, apontando o dedo pra você, ou então falando, você tá louca, isso não vai dar certo, você tá louca de fazer isso, vamos supor, você escolhe fazer um investimento, qualquer coisa que seja, faz sentido pra você, é isso que tá valendo, eu sempre falo isto, siga o seu coração, siga o que é leve pra você, tá? Então, você tá lá, seguindo a leveza, seguindo o que o seu coração tá pedindo pra você fazer, e vem uma pessoa, aponta o dedo pra você e fala, você tá louca, isso não vai dar certo, isso jamais vai dar certo. Você vai ver depois, você vai se arrepender de não me ouvir, aí eu vou falar o quê? Tá vendo? Eu te avisei. Amores, prestem atenção. Isso é um ponto de vista da pessoa, tá? Se você comprar esse ponto de vista de que não vai dar certo, de que a sua vida vai virar um caos, uma porcaria, de que você vai perder tudo, etc, etc. Qual é a chance de você criar isso para sua vida? De você criar o caos, instalar o caos na sua vida? 99%. Por quê? Porque você está comprando o ponto de vista. Você deixou aquilo penetrar em você, você deixou de acreditar em você e você comprou o julgamento da outra pessoa. Você comprou o ponto de vista da outra pessoa, tá? E nesse momento, quando alguém te fala alguma coisa do tipo, ou quando alguém está ali apontando o dedo pra você, te julgando, vamos mudar aqui? Tudo bem, tá julgando, ou então tá dando um interessante ponto de vista da pessoa. É aí que entra a ferramenta. Você vai mentalizar, interessante ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista. Ok, passou. Deixa falar, deixa brigar, tá tudo bem. Você não está nessa energia. Você não está comprando esse ponto de vista da pessoa. Você não está instalando todas essas questões, esses posicionamentos e essas limitações que é do outro, não é seu. Então, por que é que você tem que instalar isso na sua vida? Por que é que você tem que se limitar com algo que não é
o seu ponto, que não é uma crença limitante sua, é uma crença limitante talvez da outra pessoa. É um medo, talvez, que a outra pessoa tenha. E porque ela está dando um ponto de vista, uma opinião, né, gente? Porque muitas vezes a gente fala julgamento, opinião nada mais é que um julgamento, compreende? Então perceba que, principalmente, aqui, um detalhe aqui, principalmente opinião quando não é pedida, né? Você não pediu a opinião para aquela pessoa e ela tá ali te dando opinião, ela tá ali falando o que ela acha que é certo ou não, ou que você deve fazer ou não, ou se vai dar certo ou se vai dar errado. Peraí, esse é o ponto de vista dela, que ela está se posicionando, ou seja, ela está posicionando esse ponto de vista de acordo com as experiências de vida dela. E independente se seja o seu irmão, tá? Independente se seja o seu irmão que esteja te dando esse ponto de vista e vocês foram criados da mesma forma, não interessa. Você é um ser infinito e ele é um ser infinito. Então, você tem uma forma de perceber tudo e você tem a sua própria consciência e ele tem a forma dele de perceber tudo e tem a consciência dele. O que eu quero dizer aqui é que, mesmo se vocês forem irmãos gêmeos, tá? Mesmo se vocês viveram juntos, conviveram e viveram juntos e foram criados da mesma forma, desde a vida intrauterina, ou seja, desde o período da gestação até os 40 anos de idade. Não importa. Você é você, ele é ele, tá? Então, siga sempre o que é leve pra você. E lembre-se sempre disso. Você está se julgando? Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista em relação a isto. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista em relação à minha barriga. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista em relação ao meu cabelo. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista em relação ao meu olho. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista em relação ao vizinho. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista em relação a determinada coisa. Está tudo bem, tá? Na hora vocês vão perceber, a energia tá densa, tá ali, do julgamento, densidade. Quando você verbaliza ou mentaliza isso, a energia dissipa, expande na hora e tudo isso some, é incrível. Inicialmente, pode ser que você não tenha tanta percepção, tá? Principalmente se você não tiver, nunca tiver tido, né, essa afinidade, digamos assim, com as energias. Porém, conforme você vai praticando, o que ocorre? Você vai tendo essa percepção maior e cada vez mais, tá? Então, você está aqui. Aí você vai começar a perceber o quê? Poxa vida, eu estou numa roda de amigos, entre os meus amigos. E aí alguém começou ali ou a criticar, né? A criticar uma determinada situação ou uma outra pessoa, independente de quem seja. Política, religião, gente, tudo, tá? Pra tudo, independente do que seja. Você não é obrigado a comprar o ponto de vista das pessoas. E tem mais um detalhezinho aqui. Normalmente, o que acontece nessas situações, né? Onde a outra pessoa traz o ponto de vista dela, traz o julgamento dela, pra qual espaço? Normalmente você vai ou se alinhar e concordar com aquilo. Verdade, né? Ou você vai reagir contra aquilo. Você vai... Imagina, não é assim, você tá maluco. Não, de forma nenhuma. Não. Tá? Então, não precisa disto, porque independente se você se alinhar e concordar, ou se você reagir contra aquilo, você vai estar o quê? Colocando energia naquilo. Você vai estar dando significância para aquilo, tá? E quando você dá significância para aquilo, aquilo cresce, aquilo aumenta. Então, a pessoa falou algo que não pertence ao seu ponto de vista de olhar para tudo, para aquela determinada situação, está tudo bem. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Mentaliza isto. E interessante ponto de vista, que ele tem um ponto de vista dele. Fim. Ok. E fica mentalizando isso, tá? Porque se a pessoa continuar falando, às vezes o seu interessante ponto de vista é
Aham. Gente, como pode melhorar, né? E como pode melhorar, que normalmente eu falo, né? Também é do Axis, tá? Inclusive é uma ferramenta também do Barras de Axis, tá, meus amores? Então, como pode melhorar? Enfim, meus amores, é isso que eu queria passar aqui pra vocês hoje. Então, a questão principal é não se julguem. E quando você se julgar, calma. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Sai da energia, libera essa energia, tá? Lembra disto, tudo que você coloca energia, tudo que você dá significância, aumenta. Tudo que você não se importa, dá de ombro, sabe? Aquilo passa. E aí, você começa a ficar mais consciente do que das suas próprias escolhas, do que você está escolhendo, das escolhas que você está fazendo para a sua própria vida, entende? E aí, desta forma, tudo fica muito mais fácil de você mudar, né? De você trazer a transformação para sua vida e para, obviamente, conquistar a vida que você realmente quer, que você realmente escolhe, tá? Uma outra questão aqui, em relação à palavra querer. Nós temos um hábito, né, muito grande de utilizar essa palavra. Ah, eu quero, querer, eu quero. Meus amores, se vocês pegarem os dicionários mais antigos, vocês vão ler o significado da palavra querer. A palavra querer, ela tem o significado dela nos dicionários antigos. Eu não me lembro agora se é antes de 45, 1946. Eu não me lembro. Eu vou pegar essa informação certinha e vou trazer aqui para vocês, porque eu realmente não me lembro agora. Mas enfim, o significado dessa palavra é de escassez, é de falta. Então, de, sei lá, 20, 25, 27, enfim, significados, apenas um ou dois é de desejar. Todos os outros, mais de 20 significados, é de escassez. Então, quando você fala para o universo, eu quero tal coisa, o que você está falando? Amor, não quero. Pode tirar isso de mim. Eu não tenho, é falta, entende? Você verbaliza, quando você fala assim, ó, eu quero dinheiro. Na verdade, você está falando o quê? O dinheiro me falta, está faltando dinheiro. Essa a vibração da palavra, compreende? Lembra que eu falei para vocês? O universo não entende palavra, ele entende vibração, tá? Então, quando você fala isto, a vibração que você está emanando é falta, está me faltando. Me manda mais falta disto, por favor. É isto, na realidade, que você está enviando de frequência vibracional para o universo. Consequentemente, o que o universo vai te trazer? Mais falta daquilo, tá? Ou seja, mais escassez, mais dificuldade em determinadas situações, né? Enfim, então, substitua no seu vocabulário, risca do seu vocabulário a palavra querer e coloca lá escolher ou desejar, tá? Pode ser escolher ou desejar. Eu sempre falo escolher. Claro que às vezes, né, a gente acaba dando ali um deslizinho, gente. É a mesma coisa da questão do julgamento. Vamos voltar pro julgamento? Por quê? Ah, nossa, agora então eu não posso mais julgar ninguém. Peraí, nossa, eu não vou mais falar com ninguém. Você já tá se julgando, percebe? Então, vai na leveza, tá? Sempre na leveza, lembra disto, sempre tudo na leveza. E quando você... E é por isso que é muito importante a consciência, porque você vai ficar consciente a todos os momentos. Então, você tá ali no seu dia. Gente, claro que tem dias que a gente tá bufando fogo. E aí, você vai fazer o quê? Você tem escolha. Ou você escolhe continuar bufando fogo e criar ali, sabe-se lá o quê no teu dia. Ou você escolhe. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Dissipa. Ah, Marcela, mas eu fiz isso e continuei nervosa. Tá tudo bem, tá? Continue na consciência, continue fazendo isso e não vai pro julgamento de você. Porque a partir do momento que você fala, interessante ponto de vista que eu fiquei
interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ou você mentaliza isso, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, ok. Aí você continua nervosa, aí você fala, PQP, isso aqui não tá dando certo, porque eu ainda tô nervosa. Calma, tá? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Vai dissipando toda essa energia densa, solidificada que estava no seu campo. Tudo isso vai se expandindo e sendo liberada, tá? Então, dei 2 super dicas aqui pra vocês, hein, meus amores? Então, faça isso por 7 dias, tá? E você pode também fazer um outro exercício. Vamos pegar aqui um exercício do querer, né? Da palavra querer. Faça isso por 7 dias. Pegue alguma coisa que você está desejando, vamos supor. Sei lá, um relacionamento. Eu escolho ter um namorado, ok. Aí você fala pro universo, eu quero um namorado. O que se requer para que eu tenha um namorado? Eu quero um namorado, escreve lá, eu quero um namorado, universo, eu quero um namorado, eu quero um namorado, eu quero um namorado. Você pode escrever, falar, fazendo as suas orações como você quiser, tá? É pra você sentir a energia, tá? Então, eu quero um namorado, eu quero um namorado. Aí, faz isso por 2 dias. Nos próximos 2 dias, você vai mudar a palavra. Você vai falar, eu escolho um namorado. Universo, eu escolho um namorado. Universo, eu escolho um namorado que me faça feliz. Universo, eu escolho uma pessoa que me faça feliz. Universo, eu escolho uma namorada que me faça feliz. Enfim. Para quê? Para você sentir a energia, para você sentir a vibração que isso vai trazer para sua vida, tá? Então, perceba isto e faça o teste. Você não tem que acreditar em mim. Não precisa acreditar em nada do que eu tô falando aqui. Agora, eu te desafio a fazer esses testes, tá? Por 7 dias. Tanto do querer, da palavra querer, pode falar, por exemplo, eu quero um emprego. Eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero... sei lá o que você pode querer. Eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, eu quero... Mude a palavra, escolher. Eu escolho um carro novo, eu escolho um emprego, eu escolho um novo emprego, eu escolho ganhar mais, eu escolho nananã. E aí você vai começar a presenciar, a enxergar a transformação na sua vida. Por quê? Porque você vai estar emanando energeticamente, você vai estar emanando a frequência do que você realmente deseja, tá? E não vá pro errado de si mesmo disso. Antes você não tinha essa consciência, você não tinha essa informação. Agora você tem. Então, qual escolha você vai fazer a partir de hoje, certo? Então, o desafio é esse. 7 dias, ficar no interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista, ou interessante ponto de vista, ele tem o ponto de vista dele, interessante ponto de vista, ela tem o ponto de vista dela, certo? E lembre-se, isso não é uma arma, isso é para você utilizar para você, tá? Então, você pode mentalizar quando for para outra pessoa, e aí você vai mentalizar. Interessante ponto de vista, que ela tem o ponto de vista dela, interessante ponto de vista, que ele tem o ponto de vista dele, ok? E nos 7 dias, em relação a substituir do seu vocabulário o querer por escolher, tá? Então, isso mesmo. Gente, não acreditem em mim e não façam isso se você não estiver escolhendo a transformação na sua vida, tá? Agora, se você escolher que a sua vida se transforme, pratique isso, tá? E o segundo desafio é em relação ao querer, como eu já havia falado. Então, substituir o querer por escolher, tá? Ou por desejar, ok? O que fizer mais sentido para você, certo? E lembrando, meus amores, que no dia 20 de fevereiro nós teremos curso de barras de Axis presencial. E no dia 3 de março, não me lembro agora, vou confirmar também, mas tudo está lá no link aqui da minha bio, tá? Tá lá os dias dos cursos também. Nós teremos cursos de barras de Axis online, tá bem? Faça a sua escolha, se você estiver escolhendo transformar por completo a sua vida, vem que vai ser muita contribuição. Gratidão imensa a todos vocês que participaram e gratidão imensa por você que está ouvindo essa live.
muita gratidão ou assistindo esse vídeo depois, enfim, o importante é a contribuição e eu espero de todo o meu coração que eu possa ter trazido essa contribuição a você. Gratidão, um grande beijo.